Ei, o papo foi tão bom sobre tumores do sangue, gente. A gente teve tanta pergunta legal aqui, tanta gente interessada em saber mais, que a gente veio com o Anderson de novo aqui, doutor Anderson Civil, para falar agora especificamente sobre transplante. Que negócio é esse? Da onde surge esse negócio? Estou transplantando da onde? Quem é meu doador? E se eu não achar doador? Calma, deixa o desespero para o final desse episódio. Fica aqui com a gente até o final, que eu acho que algumas perguntas importantes vão ser esclarecidas aqui. Se hematologia já é difícil, eu imagino transplante. Transplante é difícil até na medicina, né, Anderson? A gente tem um nicho muito específico de paciente, a gente sabe que é um paciente que exige cuidado especial, mas a gente sabe também que é um tratamento que não é para todo mundo. Então, eu queria começar hoje esse podcast perguntando quem é o paciente que merece o transplante de medula? Pessoal, obrigado pela participação aqui hoje. O transplante, realmente, a gente sai da hemato, vai para uma área mais específica ainda que é transplante de medula. A gente, para entender o transplante tem que ter dois tipos, né? Então, a gente tem o autólogo, que é quando a gente pega as nossas células e a gente reinfunde elas na gente. E a gente tem o alogênico, que é esse do doador. Então, às vezes, é isso a primeira coisa. Vou ter que transplantar, tem que achar um doador? Não necessariamente. Então, se você for fazer um transplante que precisa de um doador, aí nós vamos procurar um doador. Mas se for um transplante autólogo, a gente não precisa de doador. O transplante, ele tem indicações muito diversas, sabe? A gente tem tanto para doenças malignas quanto doenças benignas. E o conceito deles muda um pouquinho. Então, se a gente for falar de transplante autólogo, o que é o transplante autólogo? De uma forma muito simples. A gente precisa pegar a célula-tronco desse paciente, que é a célula que dá origem à nossa medula, que dá origem ao nosso sangue. A gente retira essa célula do paciente, não tem cirurgia, tá? O transplante não é cirúrgico. E a gente consegue fazer um tratamento, que geralmente a gente faz quimioterapia, e essa quimioterapia mata a medula do paciente. E aí o intuito da quimio é matar a doença do paciente. Só que como a gente não vive sem medula, a gente vai lá e pega aquela celulinha que a gente tirou do paciente e reinfunde no paciente para recuperar a medula dele. Então, o transplante autólogo, que é o mais simples, entre aspas, que a gente tem, é um mecanismo que a gente tem de fazer uma quimioterapia muito forte, que realmente o paciente vai perder a medula dele. Então, a gente tem que captar essa célula-tronco dele antes. E é engraçado que tem todo mundo que já entrou num hospital que tenha o setor de transplante, o setor de transplante é uma coisa, assim, super protegida, né? Então, todo mundo de touquinha, de protetor de pé, assim, existe um racional para isso, né? A gente precisa proteger bem esse paciente, porque, como você bem falou, a gente vai fazer uma quimioterapia que vai acabar com as células, né, da medula daquele paciente, que obviamente foi retirada antes, mas naquele momento o paciente está desprotegido, né? Exatamente. Quando a gente faz esse tratamento, que a gente pode usar tanto químio quanto radioterapia, por exemplo, os pacientes eles vão perder a imunidade. Então, são pacientes que ficam muito imunossuprimidos, sem defesa. Então, geralmente ficam no quarto separados. Os quartos, em geral, tem algum filtro ali para evitar alguns patógenos. E aí sempre fica no ambientezinho separado mesmo. E aí fica um acompanhante internado junto com o paciente? Fica. O transplante sempre fica acompanhante 24 horas. Aí depende um pouco do serviço. Tem serviço que, inclusive, o paciente não pode sair do quarto. Ele fica só dentro do quarto durante o transplante inteiro com o acompanhante ali. Pra gente realmente evitar esse risco de infecção. Qualquer infecção. E é interessante, eu acho que o grande mito por trás do transplante é essa questão de onde eu tô tirando, né? Lembrar que a medula, a gente conversou isso em outro episódio aqui, mas vamos lá. Medula não é a nossa medula espinhal, não é a que está dentro da coluna, a continuidade da coluna. Sistema nervoso central, não. Da onde está essa medula e como que é feita essa captação? Essa medula que a gente está falando é a medula que produz o sangue, que é o tutano, então fica dentro do osso. Então, para a gente captar essas células, existe duas formas. A gente consegue ir realmente lá dentro da medula mesmo, então a gente cede o paciente, vai com a agulhinha dentro da medula e coleta essas células diretamente. E um outro jeito que a gente acaba usando mais, aí varia um pouquinho de doença para doença, tem um remédio que a gente usa, que é uma injeção, que a gente consegue estimular o paciente a produzir célula-tronco, essa célula-tronco ela sai de dentro do osso, vai para nossas veias e começa a ir para nossa veia. E aí a gente consegue, pela veia mesmo do braço ali, tirar essa célula-tronco do paciente. É um procedimento bem mais complexo do que isso, mas só para mostrar que a gente consegue acessar essa célula que fica dentro lá da medula de forma periférica, né? Pela veia do braço do paciente mesmo. Perfeito. E aí você guarda essa medula, faz um tratamento que é mais agressivo e aí depois você vai reinfundir. A gente pode guardar essa célula tanto a fresco, o que é a fresco? A gente coleta, não congela e depois logo tem que usar, ou você pode congelar essa célula e pode ficar lá 5, 10 anos congelado. E o que significa para o paciente que está lá ouvindo a gente, conhece alguém, a pega da medula?
Tem muito balão, né? Já vi, Tem muito assim, balão. Na internet, muito, assim, a medula pegou, né? E tem aqueles balõezinhos. O que significa aquela a pega da medula? aquela alegria toda. Exatamente. Nossa, é um momento muito único, porque, na verdade, quando a gente faz o transplante, então a gente baixa a imunidade do paciente e o paciente ele fica sem imunidade. Só que a gente vai e coloca essa célula-tronco que a gente guardou. Aí pode ser do paciente ou de um doador. Então, a pega da medula é quando a medula que você infundiu volta a funcionar. Então, é na hora que o paciente começa a melhorar, que a imunidade melhora e a gente fica super feliz. E isso geralmente demora quanto tempo para acontecer? Aí, depende do tipo de transplante que você vai fazer, mas entre 10, 15 a 20 dias depois que você infunde a célula. Porque essa infusão da célula, inclusive, já é uma dúvida que tem, não é cirúrgico também, a gente infunde pelo catéter. Então, a célula cai na veia do paciente e a própria célula vai para dentro do osso do paciente e começa a multiplicar. Então, até ela ir lá e começar a multiplicar a ponto dela repopular ali a medula e começar a aparecer a célula no sangue do paciente, entre 10 a 20 dias, dependendo do tipo de transplante. É muito interessante, Muito né? interessante. Então, para quem tá lá, parece um mundo, um universo paralelo, né? O que é a pega da medula? Especialmente porque essa questão de imunidade, o transplante autólogo, ele tem esse raciocínio crítico de ser de você mesmo, mas a maioria das pessoas tem na cabeça de que o transplante está associado a uma outra pessoa, que é um outro tipo de transplante. Esse é o alogênico. Então, o alogênico, aí são indicações diferentes, né? A gente aí não vai poder usar a célula do próprio paciente. Então, a gente precisa achar um doador. Então, quando a gente fala achar um doador, o que a gente precisa? A gente faz testes de compatibilidade para a gente poder ver se existe algum doador compatível. Em geral, a gente vai achar um doador compatível, principalmente irmão de mesmo pai e mesma mãe. Existe um banco internacional... Existe taxa, assim, de compatibilidade entre irmãos? É muito maior? Então, a gente tem 25% de chance de ter um irmão 100% compatível. Tá vendo, gente, como é que é bom ter família grande? Nossa, quando o paciente começa a falar que tem uns 7 irmãos, fala, graças a Deus, vamos achar um doador aqui no meio deles. Alguém vai ter ali. E um negócio super interessante que, na verdade, a gente tem, nas últimas décadas, um transplante chamado haploidêntico, que é um transplante que é 50% compatível. Então, embora a gente sempre queira um 100%, a gente consegue fazer com 50%. Então, virtualmente, todos os pacientes vão ter um doador. Que você vai ter um pai e uma mãe, ou você pode ter um filho. Então, você consegue achar um doador ali 50%. Antigamente, os transplantes 50%, eles tinham mais complicações, eram mais difíceis, mas hoje é muito bom, assim, a gente consegue resultados bem legais. Isso dentro do seu núcleo familiar. Mas não tem 100% compatível fora do ambiente familiar. Então, assim, aí tem? existe um banco de doadores, que é um banco internacional, que o Brasil tem um banco super grande, então se a gente não acha um doador 100% compatível ali, o irmão, mesmo pai, mesma mãe, ou se não tem esse haplo, ou você não quer usar o haplo por algum motivo, você pode procurar no banco internacional. Esse banco a gente sempre procura 100%, mas não é o mesmo 100% que o seu irmão. 100% assim, igualzinho é só seu irmão mesmo pai, mesma mãe. Entendi. Mas o banco a gente consegue achar um outro tipo de 100% que também dá para fazer. E essa questão de doação de medula que as pessoas falam, explica um pouquinho para quem está ouvindo como é que a pessoa pode querer, porque às vezes está querendo ajudar e como é que eu posso me motivar? Esse banco vem da doação, né? Exatamente. Hoje, se você quiser ser doador de medula, a gente recomenda todo mundo querer. A gente tem que ter até 35 anos de idade, procurar o hemocentro mais perto da sua casa, falar que você quer ser doador de medula, coleta um exame de sangue, eles fazem uma análise e guardam nesse banco. Então, se futuramente surgir algum doador que é compatível com você, eles entram em contato para poder fazer a coleta. É muito simples, de uma maneira geral, né, Anderson? Acho que eu falo, os tabus, o imaginário traz mais consequências. O Dr. Google, com perdão do Dr. Google aqui, que ele é ótimo, adoro o Google, né? Mas tem as desvantagens das pessoas não entenderem, que é muito simples. O doador de medula, neste caso, ele vai fazer um cadastro praticamente, né? Ele vai fazer um cadastro colocando sua pequena amostra de sangue à disposição para que no momento que alguém, em algum momento, em alguma circunstância, faça esse link. Não é ele que faz nada, né? Você foi lá, doou um pedacinho, um pouquinho do seu sangue, deixou guardadinho lá, se compromete assim, no momento que for recrutado, no momento que uma outra pessoa precisar, que vá lá e faça todo o processo para poder isso é interessante, doar. né? Você não doa a sua medula no momento que você faz o seu cadastro, isso né? Só um exame de sangue para compatibilidade mesmo. Isso é uma coisa e na hora de doar a medula, aí você tem esses dois procedimentos. A gente pode coletar tanto do osso quanto do sangue periférico. Mas antes, a pessoa tem que fazer o cadastro antes de 35. Mas vamos supor que ela, no momento que ela seja procurada, né, sei lá, passaram-se 10 anos, Aí ela pode doar. Aí ela pode doar a qualquer momento. Na verdade, a gente mudou essa idade, foi mudada recentemente. A gente podia fazer a doação, a gente podia cadastrar com uma idade mais avançada,
Mas para transplante, quanto mais novo, melhor é. Então, o nosso banco estava ficando um banco mais antigo. Então, por isso que criou essa regra de ser até 35 anos de idade. Mas você pode doar independente da idade. Óbvio que muito idoso a gente não usa, né? Mas você pode, sei lá, doar com 45, 50 anos, achando compatibilidade, a gente vai convoca o doador. Para quem está lá ouvindo a gente também tem dúvida dessas chances de sucesso com relação ao transplante ser do próprio corpo ou do doador. Existe taxa de sucesso com um e com o outro, taxa de rejeição ou taxa de complicação? De uma forma geral, o autólogo, quando você para você mesmo, ele tem menos taxa de complicação, porque é a sua própria célula, né? Então, você não tem uma rejeição ali imunológica. Quando a gente está pegando um doador, realmente é um transplante que tem um grau de complicação maior. Que são aquelas doenças do enxerto, vésculo hospedeiro. Porque você pode ter um problema tanto da medula que você está colocando, atacar o próprio paciente, né? Ou você atacar a medula que você está colocando em você. Então, a gente tem um pouco mais de complicação, tem alguns imunossupressores por causa disso. E no transplante autólogo não precisa dessa imunossupressão? Não, transplante autólogo não. Aí era a pergunta seguinte, porque uma coisa que também está, né, enraizada aí no imaginário das pessoas é que o transplantado não tem vida, porque ele se torna um paciente imunossuprimido crônico e com isso ele vai ter dificuldades pelo uso crônico de medicamentos, né? E aí eu queria que você contextualizasse pra gente como é que é essa vida do transplantado. Então, isso é super interessante. Da medula, né? Isso é muito legal, porque o autólogo, a gente não usa imunossupressor. Então, a gente tem esse período mesmo de baixa da imunidade, que a medula pega. Depois, o paciente ele recupera. Em geral, a gente revacina esses pacientes depois de um tempo. E o paciente ele não vai ficar usando remédio no autólogo. No halogênico, que é esse que tem o doador, a gente precisa usar imunossupressores. Mas diferente de outros transplantes, quando a gente está fazendo um transplante de medula, a gente está trocando a imunologia do paciente, a imunidade dele. Então, depois de um tempo, a casa nova da célula ali, ela consegue entender que aquela casa é uma casa nova e é a casa dela. Então, ela para de atacar o paciente. Que interessante. Então, você consegue retirar os imunossupressores. Entendi. Então, de forma geral, assim, o que a gente consegue depois de um tempo é que o paciente não usa nenhum remédio. Olha. Mesmo no transplante com doador, a gente consegue ir tirando esses remédios e o paciente ter uma vida normal. Porque a maioria das questões realmente estão relacionadas a essa imunossupressão, né? Exatamente. O transplante é aquele momento engraçado que as pessoas imaginam assim, poxa, se tem chance de transplante, significa tem chance de sucesso, tem chance de cura, tá? Tem muito esse link, né? E tem todo quem faz transplante sabe, a Grazi colocou aqui bem, como é que é o movimento no hospital, como é que é o movimento da equipe que gerencia esse paciente no transplante, porque é um cuidado extremamente acentuado e desejável que seja, porque é um paciente que vai ficar com a imunidade, nós usamos essa palavra para gerir um monte de outras, porque a imunidade aí tá dizendo respeito a tudo, mas é um momento super tenso do ponto de vista médico, né, do que a gente causa nesse organismo para levar essa taxa de sucesso. O transplante a gente tem melhorado ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, mas é um tratamento complexo. Então, assim, quando a gente vai conversar com o paciente sobre o transplante, a gente tem que realmente explicar do início, do fim, dos riscos. Não é um procedimento simples, então tem vários riscos associados por causa da imunidade, do uso de imunossupressor. Então, o processo é muito longo, assim. Então, as pessoas acham que vai chegar na consulta, a semana que vem, então, eu vou transplantar. Na verdade, isso dura 2 meses, 3 meses, até você conseguir organizar tudo, né? E é um processo que exige, assim, também uma participação, né, de outras pessoas para ajudar, né, o suporte. E o fato da medula pegar não necessariamente significa que o paciente vai estar curado, é isso? Exatamente. Porque a gente também tem essa coisa, assim... É óbvio que tem uma alegria enorme, né? Porque eu acho que é um passo importante, né, do processo. Mas ainda assim pode... a doença ainda pode voltar depois não é 100%. Infelizmente sim, assim, porque o fato da medula pegar mostra que aquela medula que você colocou no paciente conseguiu ali se proliferar e começar a fabricar célula. Mas isso não é garantia que vai funcionar. Mas é tudo bem que a gente vai falar sobre outras inovações aqui daqui a pouco, né, Anson? Com certeza. Uma pergunta só antes de eu chegar nessa questão da inovação, até eu fui perguntada quando eu tive filho, sempre quando você engravida tem essa questão de preservar ou não as células do cordão umbilical. Porque se precisar no futuro, isso faz sentido hoje? Especificamente para eu que trato adulto, a gente não usa muito, sabe? O transplante de cordão, a gente tem usado cada vez menos no Brasil e no mundo. Existe transplante de cordão e a quantidade de célula é muito pequena. Esse é o grande problema.
Que é um custo grande, né? É um custo muito grande para uma quantidade mínima. E o transplante, a gente faz algumas contas e a gente sempre conta a quantidade de célula por peso do paciente. Então, essa quantidade de célula que você coleta é mínima, assim, a quantidade de célula que a gente precisa. Então, para adulto, tem pouca utilidade, assim, sabe? Entendi. Então, faria sentido se você tivesse uma criança petitinha, já com algum problema que merecesse o transplante, né? Talvez fosse uma indicação. Talvez seria uma opção, mas sempre tem que ser conversado, porque realmente o transplante de cordão, ele é um mundo à parte, assim, sabe? E só para lembrar também que o transplante, ele não é uma via de mão única nas doenças de leucemia e linfoma. Muitos pacientes, a gente comentou isso em outro episódio, vou só voltar aqui dessa reflexão, de que nem todo paciente com leucemia e linfoma vai precisar de transplante. Isso mesmo. E, além disso, que o transplante pode ser feito em momentos diferentes do tratamento. Às vezes não vem É uma leucemia que às vezes vai precisar de transplante, sim, mas às vezes vem um tratamento antes e depois é que o transplante vem. No mieloma, isso é bem comum, né? Às vezes Exatamente. você... né? Que isso é interessante as pessoas perguntar. Então, minha doença é para transplantar, então quando é que eu transplanto, né? Quando é que eu vou resolver esse problema? O que a gente conversa muito com os pacientes, assim, o paciente ele tem que entender por que foi indicado o transplante, para ele entender qual o motivo, qual o momento, e é muito diverso, assim, exatamente isso. Tem doença que não vai transplantar hora nenhuma, tem doença que você vai transplantar já de início, tem doença que você vai transplantar só quando o paciente recair, e às vezes tem doença que você vai indicar, o paciente fala, eu não quero transplantar, não tem problema, a gente vai dar um jeitinho ali, vai ver qual que é a outra alternativa que a gente tem. O que acontece, por exemplo, no mieloma, que é um exemplo, a gente coleta a célula, congela e guarda para transplantar no segundo momento, por exemplo. Quando a doença volta, por exemplo, exatamente, né? Muito paciente pergunta isso, poxa, mas deixou para me transplantar só quando a minha doença voltou. Mas porque, de fato, existiam estratégias antes que poderiam minimizar a doença, ou, né, literalmente deixá-la em remissão e com um potencial de efeito colateral, de efeitos que pode ser negativo, que a gente está colocando aqui, que o transplante não é essa belezura, não é tomar sorvete deitado no hospital, é uma terapia, né, que tem todos os riscos inerentes a ela. Eu acho que é porque o paciente, em geral, tem essa coisa da vivência, assim, de às vezes ter alguém perto que transplantou e deu muito certo e fala, o transplante é que é minha salvação, né? Sim. Ou que alguém teve uma experiência ruim e achar que não é o caminho, mas realmente tem linhas quimioterápicas que às vezes resolvem e tá tudo certo, né? O paciente não chega. Ô, Grazi, mas vem cá, vamos lá, né? Porque já que a gente trouxe o Anderson, o doutor Anderson, nosso colega especialista hematologista, especialista nesse universo, para debater sobre, né, as diferenças dos tumores hematológicos. Estamos falando um pouquinho agora sobre o que é esse universo do transplante e vou trazer uma pergunta que os pacientes adoram e assim, atualmente, é a pergunta que não quer calar no consultório. Mas eu acho que tem sentido, né? Uma inovação, assim, a princípio promissora, né, Anderson? Recentemente, e tudo que é veiculado nessas grandes redes sociais, na mídia, a gente já sabe que chega pra gente no consultório. Então, começo do ano, aí final de fevereiro, apareceu uma reportagem falando sobre os TCAR cells, né? Chique, que é o termo em inglês, vocês falam aí em português. CAR T cells. Mas com uma promessa de tratamento inovador para pacientes, muitas vezes, já considerados desacreditados, né? Assim, já passaram por inúmeras linhas de tratamento. O que é essa tal terapia Me celular? Conta para quem está escutando, o que é essa inovação? Já que a gente... CAR-T é muito legal, é um tema que eu gosto bastante. Na verdade, o CAR-T é exatamente isso. Ele começou para doenças muito refratárias, para pacientes que a gente tinha poucas alternativas. E a gente viu que a gente conseguia curar uma parte considerável desses pacientes. O CAR-T, então, para entender, quando a gente fala de transplante, é isso, né? A gente está usando a nossa célula, faz a quimio, usa um doador. O CAR-T é um pouco diferente. O CAR-T, a gente pega a célula do paciente, a gente leva para o laboratório, a gente modifica geneticamente essa célula, a gente meio que ensina essa célula a combater o seu câncer. Então, você pega isso, modifica a célula e reinfunde no paciente. Então, você consegue fazer uma célula muito específica contra o alvo específico que é a doença que o paciente tem. Gente, isso é muito maravilhoso. E no caso do câncer, é maravilhoso, porque é isso que a gente quer, né? A gente tem um sistema... Muitas vezes, eu explico para os pacientes que o problema do câncer, às vezes, das células cancerígenas, é que elas são células do nosso próprio corpo e elas aprenderam, elas estão vivendo aqui há bastante tempo, ou não, né? Mas elas aprenderam a conviver com este ambiente
paciente e elas sabem driblar o nosso sistema imunológico para que ele não as reconheça e com isso não há um combate efetivo endógeno do nosso próprio corpo contra o câncer. Eu costumo dizer que elas têm aquele capuz, sabe, do desenho animado, que deixa a célula e é isso. E aí quando ela não consegue, transparente, o sistema imunológico não consegue agir, quando a gente traz essa célula para um ambiente tecnológico, modifica ela geneticamente e coloca ela, ensina ela ali como agir contra a célula do câncer, parece um milagre, parece que a gente está vivendo o futuro. Exatamente. E ele está real aqui. Mas como é que está na prática isso? Isso é só para deixar uma coisa clara, que muito paciente vai no consultório querendo fazer o CART-cell. Eu acho que vai ver na mídia. Escutei, só para entender que o CART-cell, a gente consegue modificar essa célula, mas o alvo, a gente estuda os alvos. Então, assim, o CAR-T não é para todo tipo de câncer. Então, a gente precisa de um alvo específico. Igual você falou, a célula, às vezes ela é parecida com célula normal. Então, se você não tiver um alvo muito específico, você pode matar a sua própria célula, células boas no nosso corpo. Então, a gente tem ainda algumas indicações muito específicas. Na prática, a gente tem conseguido, o Brasil tem conseguido fazer CART-cells assim, de alguns pacientes. A gente tem tido respostas interessantes, mas a gente tem uma dificuldade em questão de acesso e custo, né? Infelizmente, é uma terapia extremamente cara ainda. Então, a gente espera que isso barateie aí no futuro. A gente tem no Brasil alguns estudos clínicos já com CART-cell também. Quais as neoplasias que mais têm sido estudadas? Porque o linfoma foi o que foi veiculado aí na mídia e trouxe todo o burburinho aí, com resultados realmente muito bons, realmente muito interessantes. Taxas de cura em torno de 50%, né? A gente tem alguns de 50%, 60%, então a gente tem taxas interessantes. E isso no paciente já politratado, né? Isso é interessante. Hoje a gente tem trazido até o CART-cell para antes. Assim. Então, nos estudos novos, a gente, em vez de paciente muito politratado, a gente fazia o CART-cell um pouquinho mais precoce, com resultados muito bons. Que é o que sempre acontece na oncologia. A gente começa testando as drogas, né, naquele cenário metastático, às vezes em linhas posteriores, e à medida que os bons resultados vão aparecendo, a gente vai puxando. Isso é interessante para o paciente saber, né? Porque fica todo mundo revoltado. Gente, mas por que já não começa uma terapia tão inovadora, né? Tão maravilhosa? É maravilhosa, realmente, mas aí a gente ainda não tem estudo para sair colocando para todo mundo. E lembrar que o CART-cell é muito bom, mas não é isento de risco, exatamente. Então, assim, se a gente tem alguma terapia que a gente sabe que funciona, que o risco é mais baixo, que é mais prático de fazer, e assim, a gente tem que pensar em custo e efetividade das terapias, a gente acaba deixando as outras para depois. Então, o CAR-T é uma terapia que a gente faz internado ainda, tem suas toxicidades, a gente tem algumas complicações associadas ao CAR-T-cell, então o estudo tem que ser planejado junto com o paciente. Eu estava vendo os dados ali, são muito poucos pacientes, assim, se pensar numa população mundial, acho que tem uns 35 mil pacientes no mundo tratados, acho que mais nos Estados Unidos, uns 20 mil, porque é onde foi desenvolvido realmente. E no Brasil tem esses centros públicos, né, que estão recrutando pacientes, então é interessante a gente também trazer para esse paciente né, que não está inserido no meio privado. Mas a gente estava comentando que os tratamentos quimioterápicos e os outros tratamentos que não essas terapias gênicas, elas são difíceis porque, como elas não têm, às vezes, um alvo específico, né, ela tá tentando achar aquela célula que se divide muito, ela tem muito efeito colateral. E essa terapia gênica que a gente está conversando, ela tem esse alvo bem delineado, né? Mas ainda assim pode ter efeito colateral a curto e a não tão curto prazo. Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre esses efeitos? A gente tem esse alvo que a gente desenha ali, então a gente sabe que um que a gente usa muito, que é o CD19, a gente sabe que ele está presente em algumas células do corpo que são normais. Então, a gente espera o paciente que fique mais imunossuprimido, porque ele vai destruir alguma célula ali da defesa nossa que tem esse mesmo marcador. E a gente tem algumas toxicidades do CART-cell, como efeitos neurológicos, alguns efeitos de queda de pressão, de febre, que são efeitos do CART-cell mesmo, sabe? E aí, muito disso, uma parte é da célula, outra parte é do alvo. Então, quando a gente muda o alvo, a gente já pode pensar em algum outro efeito colateral secundário ao alvo que a gente está trocando ali. E não é ainda uma tecnologia... Eu gosto muito de dizer aqui que a gente é entusiasta de ciência. Eu sou super entusiasta da ciência, das tecnologias, e a gente realmente espera que essas tecnologias sejam acessadas por todo mundo que precisa delas. Mas é muito importante, dentro desse nosso veículo de comunicação, estabelecer que não é ainda uma tecnologia para todo mundo, para não gerar nem o desconforto de eu não estou fazendo porque eu não tenho acesso, porque eu estou lá nos grotões do meu país e meu médico nem citou essa possibilidade, mas porque de fato ainda é uma tecnologia de estudo, né, para muitos cenários. Em oncologia, a gente trabalha muito com essas notícias midiáticas que trazem, às vezes, desconforto para o paciente. Fala, poxa, por que não serve para mim? Então, essa tecnologia
né, CAR-T-cells, que essa tecnologia engenhosa, eu vou colocar dessa forma, que leva a célula inteligente lá a ter uma visão um pouco melhor do alvo do câncer, está muito associado hoje, bastante estudado nos linfomas, tem sido estudado em alguns tumores sólidos, câncer de mama, câncer de cólon, a gente tem visto, mas ainda em níveis de pesquisa, então a gente espera ansiosos aqui, todos nós, que esses resultados sejam positivos e que a gente tenha melhores, porque é isso, o futuro, a gente imaginou um dia. Eu tinha um desenho na minha infância que eu vi, e acho que até um pouco antes, aí vou confessar a idade agora, que eram os Jetsons, né, que a gente falava muito no futuro, e os Jetsons que mostravam sempre, né, tem uma parte do desenho que mostra lá, eles conseguiam, isso na década de 90, o que o desenho se passava, mas era como se fosse 2026, nós estamos quase lá. E no desenho, ele passava trechos que os pacientes se consultavam com o médico via computador, já fazemos telemedicina. E eles já tratavam as doenças, ensinando geneticamente como fazer para tratar a causa, o bicho, o vírus, a bactéria. Então, hoje a gente tem vacinas, as tecnologias na medicina são muito esperadas, muita gente pergunta cadê a cura do câncer, né? Tá lá, tem uma vacina chamada para HPV que evita de fato que a doença, né, se instale. E essas tecnologias elas trazem muito burburinho, porque de fato é o mito de que o câncer precisa de uma cura. Sim. E aí essas respostas milagrosas, depois de 7 linhas de tratamento, é maravilhoso da gente enxergar esse futuro mesmo. Eu espero que ele seja tão lindo quanto a gente está imaginando aqui nesses estudos, né, Grazi? Isso mesmo. Mas essa eu fiquei, assim, particularmente encantada, assim, vendo uma tecnologia toda e um alvo muito direcionado, né, Anderson? Então, eu acho que realmente a gente está conseguindo chegar cada vez mais perto. Com a Imuno, a gente chegou, né, mais ensinando o nosso sistema imunológico a enxergar essas células, mas eu acho que com essa a gente dá um passo além, e a gente espera muito que as pesquisas andem e que os pacientes... E no caso da hematologia, é só uma das ferramentas, né, Anderson? Lembrar aí que a hematologia tem andado a passos largos também, várias terapias medicamentosas interessantes, né? Inclusive medicações que em alguns casos conseguem substituir o CAR-T-cell, assim, que foram até de mais fácil acesso, né? Porque o CAR-T-cell ele é individualizado, então você tem que pegar a célula, levar ao laboratório, é uma coisa trabalhosa. Cara. Cara, então a gente tem outras alternativas dependendo da doença. Então... e tem alternativas curáveis para as doenças, né? Porque tem gente que fala assim, por que não faz para todo mundo? Fala, porque já tem medicação que cura, mesmo, né? E com um custo muito mais baixo, né? E um acesso mais fácil, para dar alento aí para quem está no tratamento também. Mas sabe qual que é o caminho para curar? Informação, conhecimento, né? Informação gerando conhecimento. O papo ele é extenso, acho que a gente poderia ficar aqui com o Dr. Anderson mais 1 hora, certamente, falando de CAR-T, que tem muita coisa interessante. Tem demais. Especialmente no universo médico mesmo, né? Na conversa médica, esse tema é super interessante, e eu tenho certeza, e eu espero também que seja de alcance para todo mundo que está nos assistindo, porque falar de tecnologia é levantar o astral, né? É levantar o ânimo, tem coisa nova, tem coisa legal chegando, sim, e a gente é espectador otimista de tudo isso, né, Anderson? Eu queria te agradecer muito pela presença. Eu agradeço, pessoal. Por todo o seu conhecimento transmitido aqui de forma tão carinhosa com o nosso público. Lembrar para todo mundo que está em casa que esse é um espaço criado com muito carinho para todos vocês, e que é extremamente importante que essas células do bem, que essas nossas informações cheguem a quem precisa. Então é papel meu, é papel seu aí de casa também, ativar o sininho, se inscrever aqui no canal e compartilhar essas informações para a gente fazer uma grande corrente do bem, corrente de informações de qualidade. Muito bem, hoje a gente falou sobre os tumores hematológicos, né? A gente traz todos os temas possíveis aqui para trazer essa informação de qualidade, porque aqui a gente pode falar de câncer sim. Obrigada, Anderson, pela participação. Muito obrigado, pessoal.